En 2014 el ébola, en 2016 el Zika, y ahora en 2020 el coronavirus. Cada uno de los virus mencionados tienen su registro en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. No creas todo lo que ves en las noticias. No hace falta investigar mucho, la información está ahí, al alcance de todos. La verdad. Interessante, né? Muito interessante. Esses vírus todos têm patente. E não é patente, não é aquela casinha lá do interior, né? Que bobagem que eu falei. Então a gente está num mundo muito estranho, cheio de coisas que acontecem, e a gente viu muito disso nos filmes. Ainda ontem eu estava comentando, parece que a gente está numa espécie de filme de ficção, né? Aquelas cidades paralisadas, aquelas pessoas ansiosas atrás das portas, das janelas, preocupadas, e todo aquele pânico, né? Parece que a gente está realmente num mundo assim de ficção científica. E no meio de todo esse caminho, vamos ter que continuar, né? E daí nós temos que ter lucidez. Está difícil, eu confesso para vocês que eu não fico aqui com a pretensão achando que eu estou lúcida. Eu estou aqui, né, fazendo o possível para manter os dois pezinhos no chão e a cabeça bem aberta, assim, para receber todas as informações, né, para a gente saber e tal, porque tem muita mentira, tá difícil, tá muito difícil, é mentira demais, sabe? Então a gente não sabe aonde se segurar, a gente não sabe para que lado ir, o que vai acreditar, né? Aí tu entra naquela meio nóia, assim, né? No caso do Bibiano, ele sabia muita coisa, né? Sabia, claro que sabia. Com a sua morte, segredos e falcatruas da campanha do Bozo estão enterrados para sempre. Não, o ex-ministro foi um dos auxiliares mais próximos de Bolsonaro e testemunha ocular, total, absoluta, da sua chegada ao Planalto, né? E ele está levando junto. Apesar dele ter dito que deixou cartas fora do Brasil, inclusive, e agora a grande pergunta que eu deixo aqui, eu acho que todo mundo está querendo saber, né? Quando é que vão abrir as cartas, né? E se isso vai ser feito de forma pública, né? Ameaçado em 2019, Bibiano escreveu cartas a amigos, inclusive disse, né? Se algo me acontecer, abram as cartas. Daí, bom, já falei, está falado, a gente está esperando aí, né, para saber quando é que vai acontecer de essas cartas serem abertas para a gente realmente saber o que foi que ele escreveu, porque eu me lembrei do PC Farias. Isso que eu ia falar antes. Quando eu soube da morte do Bibiano, a primeira pessoa que eu me lembrei foi do PC Farias. Né? Que também nós ficamos com muita coisa sem saber. Assim, nós não, o fato é que a mentira tomou conta de praticamente todo esse nosso momento, né? O dia que a gente está vivendo. Eu estou recebendo aqui uma fotografia com os países em que os laboratórios biológicos militares dos Estados Unidos operam, podendo ter vários objetivos ao mesmo tempo. Barbaridade, olha só que loucura! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na África. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá pelaquela zona do leste europeu. E que coisa mais maluca, hein? Espalhado pelo mundo todo. Espalhado pelo mundo todo, senhoras e senhores, na Europa, em todos os recantos, né? Eles têm espaços biológicos na Rússia, inclusive, né? Que coisa séria. Esse mundo aqui é muito estranho, é muito, muito, muito estranho. E nós temos o nosso diazinho, né? O nosso dia a dia bem simplesinho, bem, assim, absolutamente normal. Eu tenho, né, alguma coisa para fazer amanhã.
Aí a pessoa me ligou e daí nós vamos fazer? De claro que vamos, porque nós estamos no Rio Grande do Sul, nós não estamos no meio de um furacão, a gente está com a vida extremamente comum, nós vamos fazer sim, nós não estamos com o vírus não está aqui entre nós, vamos ter uma vida normal, eles estão querendo nos enlouquecer, eles estão nos tratando como se a gente fosse realmente bichinho de laboratório, né? Então, olha, agora todo mundo está dentro de casa, agora pode sair. Agora todo mundo vai na missa, agora ninguém pode ir na missa, agora pode ir no supermercado, vamos comprar só papel higiênico, hein? Porque cada vez fica mais doida a história do papel higiênico. Ontem uma amiga nossa teve num supermercado aqui em Porto Alegre e ela voltou assim, mas já tá, o pessoal está endoidecendo, endoidando. Aqui, a troco de quê? Nós estamos sendo tratados como bichinhos de laboratório. Nos treinaram durante aqueles períodos em que nós tivemos a gripe suína, a vaca louca, o SARS, a gripe das galinhas, a gripe aviária, né? Depois, foi feito um treinamento durante várias vezes para a gente ficar em estado de alerta, se fosse o caso, fechar tudo e ir para debaixo da cama. E agora, dessa vez, tá dado o recado, né? Que é para fazer isso, porque, na minha opiniãozinha, é por causa da questão econômica. Então, eu vou tocar minha vida para frente, né? Não vou continuar tendo os cuidados que eu sempre tive. Porque isso vai passar e tem gente que hoje vai morrer aqui em Porto Alegre, milhares, talvez muitas pessoas vão morrer em Porto Alegre de câncer, de pneumonia, de acidente de trânsito, de tiro, facada, um monte de gente vai morrer, como sempre morreu. Agora eu vou ficar dentro de casa, no banheiro, debaixo da cama, com medo, porque tem um vírus que está lá na China. Ou então está lá sabe? Eu penso que isso é um negócio assim para deixar qualquer humanidade maluca. Eu descobri ontem que todo mundo vai morrer. E aí a gente está nesse pânico todo, tá certo, né? Que a gente tem que ter cuidado, tá certo que a gente tem que manter a estrutura e tal, mas daí é parar tudo por causa disso, dá licença, né? Aí não. Pelo menos me inclua fora dessa, como diz o outro, né? Últimos dados, diz aqui a Jussara de Moraes, está nos mandando bom dia, Jussara. Tudo de bom. As medidas que se adotaram no amparo do Estado estão orientadas e mobilizadas com os recursos do conjunto dos cientistas, né? Então, é a pandemia mesmo. Na Espanha, deixa eu ver aqui, contagem 5.753 contagiados, né? Falecimentos 136, dados de alta 189. Em Maiorca, tem 22 contagiados e um falecimento. Em Ibiza, 1, em Maiorca, 1, Formenteira também 1. O Conselho dos Ministros reunido para fixar as medidas do estado de alarme. Lá nos Estados Unidos, o rapaz aquele, né, lá dos Estados Unidos, ele decidiu que o Estado americano entrou em estado de alarme, né? Isso depois de ter dito que não era nada, né? A mesma coisa do Bolsonaro ontem. Ai, que nojo, sabe? Ai, não tô com o vírus. 4 pessoas da tribo dele que foram lá para os Estados Unidos estão já confirmadamente com o vírus. Ele primeiro não teve, agora tenho de novo, agora vou fazer, agora não tenho. É porque ontem era dia 13 e ele jamais iria admitir. O comportamento errático dele ontem se deu em função de ser o dia 13. Ele não iria admitir, porque tinha toda uma onda, né, em torno disso, porque dia 13, dia do PT, ele teria que admitir que estava com... Ele não admitiu, mas tem várias pessoas do círculo dele que estão já confirmadamente, né? O prefeito de Miami também, que esteve com ele lá nos Estados Unidos, alguns assessores do próprio Donald Trump também já estão confirmados com o vírus, porque essa é a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que nós temos um vírus que ataca as pessoas ricas do planeta.
porque são as que viajam e tal, né? É a primeira vez. Geralmente os vírus vão começar lá no meio da pobreza. Dessa vez pegou os ricos. Então tem um monte de gente rica, importante, bem conhecida, socialite e tal, que estão aí com o problema do vírus. É isso mesmo, né? Exatamente isso, senhoras e senhores, respeitável público. Mas não vamos nos avexar por causa disso, não, né? Tem muita coisa, vai passar, como já passou tudo que a gente já viu passar, né? Por exemplo, tem coisas muito graves que estão ocorrendo que a gente tinha que, como nós estamos bem orientadinhos e treinadinhos para ficar dentro de casa esperando a ordem desse pessoal para sair para a rua, né? Olha só o que tem essa notícia aqui, ó. As comunidades que vivem em menos de 1 quilômetro da mina Morro do Ouro, da mineradora canadense Kinross, em Paracatu, nordeste de Minas Gerais, há muito tempo perderam o sossego. Diariamente, às 13h30 da tarde, há a detonação de bombas cada vez mais potentes, já que a mineração chega às rochas mais duras. Trincadas, as casas parecem que vão cair. Dormir tornou-se difícil porque as máquinas trabalham ininterruptamente, sem contar a contaminação do sangue por causa do arsênio usado na mineração do ouro, como contaram os moradores em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Na semana passada, ou da semana passada para cá, todo mundo lá está apavorado. Acontece que uma das barragens de rejeitos, que é a barragem do Eustáquio, tem uma capacidade de armazenamento 60 vezes maior que a de Brumadinho, passou a ser investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Entendeu? Há uma denúncia da Polícia Militar Ambiental que detectou fissuras, inícios de processos erosivos e prováveis comprometimentos geotécnicos da estrutura. Em operação desde 1987, a mina Morro de Ouro é a maior extração a céu aberto do metal precioso no Brasil. Ouro, responsável por 22% da produção nacional. A Kinross extrai 17 toneladas de ouro por ano em Paracatu. Em 2019, a mineradora anunciou como receita total das suas operações globais 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Cerca de 17 bilhões de reais na cotação de agora, né? De lá, saiu boa parte dos 700 quilos de ouro roubados em agosto de 2019 no aeroporto de Guarulhos. Não, mas veja, é uma empresa privada que vem aqui no Brasil e leva toneladas e toneladas e toneladas de ouro full time. Quem é que cuida disso? Qual é o valor? Quanto é que eles pagam de impostos por isso, né? Muito sério. Muito sério mesmo. Absolutamente sério. Porque é assim que a gente tem que levar a vida, tudo muito a sério. Cada momento com as suas peculiaridades, né? A gente não pode achar que porque no ano passado era de um jeito, nesse ano vai ser também. Então a gente tem que... O que não podemos, na minha concepção, a gente não pode perder o nosso lado emocional. Então, quando eu digo que eu vou fazer tudo normal, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, né? Obviamente que não. A gente vai seguir todos os protocolos, tudo aquilo que for determinado, a gente vai seguir. O que a gente não precisa ficar é na posição de gado, na posição de ovelha, na posição de vaca. É olhar para tudo que está acontecendo e saber que tem coisas que estão por detrás disso e que têm interesses globais muito importantes, básicos, não é? Que é para manter o 1% da humanidade comandando os outros 99%. Né? Mais ou menos nesse sentido aí. O nosso WhatsApp está liberado aí para sua participação. Né? Mande, participe, colabore comigo aqui e me mande informações. Certo? Certo, amigas, que me mande informações. A Jussara diz só que acho que tem sim que levar a sério, não fazer reuniões, porque aqui na Europa as pessoas estavam pensando assim, olha como está. Me preocupa as pessoas que têm problemas respiratórios, idosos.
Isto também é para eliminar um pouco da população.